Shalom, shalom, sejam muito bem-vindos ao canal da Nova Chance para o Apebas, para mais um dia do nosso devocional de 21 dias de propósito, oração, jejum e devocional por um tempo de unidade e comunhão. Deus abençoe, shalom, shalom. Desde já, compartilhe esse vídeo, posta aí para todas as pessoas que você ama e vamos para o nosso devocional. Shalom, Deus abençoe. E nesse quarto dia de devocional, o tema de hoje é aliança e compromisso. Uau! Abra sua Bíblia em Jeremias, capítulo 31, verso 31 até o 34. A palavra do Senhor vai dizer assim: Estão chegando os dias, declara o Senhor, quando farei uma aliança com a comunidade de Israel e com a comunidade de Judá. E não será como a aliança que fiz com os seus antepassados, quando os tomei pela mão para tirá-los do Egito, porque quebraram a minha aliança, apesar de eu ser o Senhor deles. Diz o Senhor: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e a escreverei nos seus corações. Serei o Deus deles, e eles serão o meu povo. Ninguém mais ensinará o seu próximo, nem o seu irmão, dizendo: conheça ao Senhor, porque todos eles me conhecerão, desde o menor até o maior, diz o Senhor, porque eu lhes perdoarei a maldade e não me lembrarei mais de seus pecados. Uau, que palavra é essa? E aí, o Senhor... Isso foi em Jeremias. E o Senhor, em Mateus 26, Mateus capítulo 26, verso 27, já aqui na Nova Aliança, ele vai dizer assim: em seguida tomou o cálice, deu graças e ofereceu aos seus discípulos, dizendo: bebam dele, todos vocês. Isto é o sangue da aliança, que é derramado a favor de muitos, para perdão de pecados. Essa é a palavra de início para o nosso devocional. A maior aliança que existe é a aliança de sangue. Existem muitas outras alianças, concordâncias, existe a aliança de casamento, existe a aliança de palavra, você dá uma palavra e você olha, pela sua palavra a gente vai firmar essa aliança. Existem alianças governamentais, alianças políticas, alianças de sociedade, mas a maior que existe, a maior aliança, o maior pacto que existe é aquele de sangue. Por quê? Porque o pacto de sangue é como se você realmente, ele simboliza misturar a minha vida com a vida daquela pessoa. É o sangue dela no meu sangue. Sangue com sangue, não tem mais como desfazer, é algo firmado na essência. Então Jesus fez isso com os discípulos e os discípulos fizeram isto com Jesus. Eles aceitaram o sangue de Jesus. Jesus fez uma analogia, Jesus fez um memorial da sua paixão, da sua morte, da sua ressurreição. E ele disse: agora esse aqui é o sinal da nova aliança. A aliança é o meu sangue que será derramado por vós e por todos para remissão de pecados. Então todas as vezes que vocês se reunirem em meu nome, celebrem, ceiem o meu corpo e o meu sangue em memorial da minha vida na vida de vocês. Vocês vão sempre lembrar disso e vocês vão pelo mundo com essa aliança. E os discípulos abraçaram essa aliança de sangue no Senhor e saíram pelo mundo pregando o evangelho a toda criatura. E o Senhor era com eles e eles eram com o Senhor. Então o Senhor nos chama para essa comunhão com o Senhor, aliançados no Senhor. E quando nós nos aliançamos no Senhor, automaticamente nós criamos um compromisso com o Senhor. Nós criamos um compromisso com o Senhor. Todas as vezes que Jesus chegava para alguém e ele queria salvar essa pessoa, ele queria que essa pessoa seguisse ele, Jesus de alguma forma chamava essa pessoa a uma aliança com ele. Lembra da mulher que foi levada para ser julgada por ele e para ele ir ou contra a lei
de Moisés ou contra Deus, ele falou, olha, quem tiver a primeira pedra que jogue. E aí todo mundo vai embora, todo mundo conhece a história. E aí ele diz assim, olha, alguém ficou aqui para te condenar? Ela, não, então eu não te condeno. Vai e não peques mais. Ali era um sinal de uma aliança com ele. Ó, você vai, mas a aliança sua agora, o seu compromisso é não pecar mais. Aquele jovem rico que chega para Jesus e diz, Senhor, o que eu faço para ser salvo? E Jesus disse, olha, faça isso, isso, isso. No final da história, todo mundo conhece também, no final da história, Jesus disse, olha, vai, então se você já está fazendo tudo isso, já está honrando seu pai, sua mãe, papapá, agora, não rouba, não mata, já cumpre os mandamentos, então faz o seguinte, já que você está assim, vende tudo que você tem, entrega para os pobres e vem me seguir. E aí a Bíblia diz que ele não quis ter esse compromisso. Ele não quis firmar essa aliança com Jesus. Ele até cumpria todos os mandamentos, cumpria todos aquilo que a Bíblia pedia, mas quando o próprio Jesus chamou, olha, eu quero ter um compromisso com você, eu quero ter uma aliança contigo. E ele diz, não, eu não posso fazer isso. A Bíblia diz que nós não podemos servir a dois senhores. E aquele jovem, infelizmente, o senhor da vida dele era o dinheiro. Então, existe algo muito forte quando nós nos aliançamos com Jesus. É sinal de que nós teremos uma maravilhosa comunhão em comunidade. Quando eu me alianço com as pessoas, quando eu entro em comunhão com as pessoas, eu vivo a ceia do Senhor, eu vivo a graça e o favor de Deus todos os dias da minha vida. A verdadeira comunhão, como que nós devemos ter comunhão e unidade com as pessoas? Jesus mostrou isso com seus discípulos. Pelo quê? Pela aliança e pelo compromisso. Jesus, ele se aliançou e ele fez um compromisso, assim como os discípulos fizeram, uma aliança e um compromisso com o Senhor. Essa aliança e esse compromisso, eles levaram eles a uma comunhão e a uma unidade sobrenatural. Essa comunhão e essa unidade dos discípulos com Jesus não é simplesmente por eles estarem caminhando juntos. Não é porque eles iam para a casa de Lázaro e almoçavam lá. Não é essa comunhão que eu estou dizendo. Jesus, ele não vivia na mesma casa. É verdade que eles andavam muitos, eles tinham muitas ocasiões, eles iam em muitos lugares diferentes. Só que os discípulos, eles tinham a casa deles para cuidar e mesmo assim eles tinham compromissos e aliança com Jesus e com a obra. Você lembra que quando Jesus ele curou a sogra de Pedro? Porque mesmo assim Pedro ainda continuava cuidando da sua sogra. Ele ainda pediu que Jesus curasse a sua sogra. Então existe uma comunhão nessa questão de compromisso mútuo, de aliança. É preciso a comunhão, a nossa comunhão, a nossa unidade, ela precisa ter compromisso. Eu preciso ter um compromisso. Jesus, ele só tinha comunhão com os discípulos por causa do compromisso que eles tinham com ele, da aliança que eles tinham com eles. Por que Jesus não tinha compromisso com o fariseu? Irmão, Jesus só dava lapada em fariseu. Só dava rasteira, só dava no 12. Por quê? Porque eles não tinham compromisso com Jesus nenhum. Eles queriam falar mal de Jesus, eles queriam colocar Jesus à prova, eles, arrotavam uma religiosidade. Então, não era compromisso. Agora, Jesus está dizendo, você quer ter uma vida verdadeiramente cheia de unidade e comunhão? Viva em compromisso. Eu quero te fazer um convite bem especial. Se comprometa em abrir um PV, um ponto de vida, ou participar de algum. Se comprometa, faça esse desafio para você. Tenha aliança com seu líder, tenha aliança com seus pastores, tenha compromisso com a obra, tenha compromisso com aquilo que o Senhor te pede, e isso vai trazer uma condição fundamental para uma comunhão verdadeira, para uma unidade verdadeira na sua vida.
eu creio nisso, eu vivo isso. Então eu creio que nós temos que ter compromisso. Eu não posso, por exemplo, dizer que eu tenho comunhão com alguém se eu não tenho compromisso com ela. Como é que eu vou dizer que eu tenho comunhão se eu não tenho compromisso nenhum com essa pessoa? Então, tem até pessoas que se enganam dizendo, não, meu compromisso é com Deus. A minha vida é para Deus, eu estou aqui na igreja só por causa de Jesus e eu não tenho compromisso nenhum com as pessoas que se virem para lá, minha história é com Deus. Isso é um engano. Nós temos que realmente ter compromisso e essa comunhão ela vai trazer algo surreal para as nossas vidas. Se nós não temos compromisso, a gente vive numa vida superficial, sem muita coisa e algo assim, sabe? Que realmente eu não quero viver sem unidade e sem comunhão com os meus irmãos. É algo muito forte que Jesus faz. E aí você pode pegar a sua Bíblia e acompanhar Jesus na última ceia. Na última ceia, quando Jesus faz aquele diálogo que ele fala que alguém ia traí-lo. Depois você pega a sua Bíblia e você vê isso. Quando Jesus ele fala, olha, alguém vai me trair. E aí os discípulos começaram a dizer, mas Senhor, será? Quem será? Aí João, que estava ali encostado no peito de Jesus ali, ele falou, Senhor, é eu? Vai ser eu? E aí Pedro lá de longe diz assim, ei João, será, cara? E aí, pergunta aí, vê quem que é. E aí Jesus diz assim, ó, vai ser quem é o 10 pedaço de pão aqui, molhado. E aí a Bíblia diz que ele entrega para Judas. No momento que ele entrega para Judas, a Bíblia diz que os discípulos pensavam que Jesus estava falando aquilo, era para Judas sair para comprar mais alimento ou para entregar oferta para os pobres. Mas não, Jesus disse, olha, agora o que você tem de fazer, faça. Ou seja, Jesus pediu para Judas sair. Sabe por que Jesus pediu para Judas sair? Porque Judas, ele não tinha compromisso, por isso ele não podia estar na comunhão. Jesus segurou até o último ponto, até onde ele via que não dava mais. Então ele disse, olha, então chegou a hora. Então, quando nós estamos envolvidos num ambiente de compromisso, nós temos liberdade para a gente ser quem a gente é, para a gente perguntar o que for preciso, para a gente, sabe, perguntar e precisar, ou apenas para estar junto. Se eu tenho compromisso, eu tenho liberdade para estar junto e viver o sobrenatural de Deus. Amém? Eu queria fechar com esse tema, aonde só há comunhão quando as pessoas têm a mesma visão e o mesmo propósito. Eu quero fechar com isso aqui, esse nosso devocional. Você já imaginou como que você vai ter comunhão com alguém, unidade com alguém, se você... Vamos colocar o exemplo do marido e a esposa. Se eu quero viajar para Fortaleza, no Ceará, minha terra linda, né? Se eu quero viajar para Crateús, no Ceará, e a minha esposa, ela quer viajar para Belém do Pará. Então é o seguinte, eu tô aqui, eu tô investindo, comprei a passagem para Fortaleza para pegar um ônibus para Crateús, e a minha esposa comprou também nas férias dela também uma passagem, só que ela quer ir para Belém, ela quer ir lá pro Ver o Peso, ela quer comer aquele açaí do Gruço, irmão. Então, e eu quero ir lá em Fortaleza, comer aquele peixinho frito. Deixa eu falar, o propósito é a visão. Vai dar ruim, porque um tá olhando para um lado e o outro tá olhando para o outro. São coisas até legais, mas se o propósito e a visão não for a mesma, como é que vai ter comunhão? Como é que vai ter comunhão se eu tô olhando para um lado e a pessoa tá olhando para o outro? Então, o que o Senhor está querendo dizer com isso? Ele quer dizer que, através dessa palavra e desse entendimento,
que o nosso propósito é de caminhar na mesma direção. Eu tenho que abraçar o irmão, vamos junto, vamos crer juntos. A Bíblia diz que andarão os dois juntos, se não houver entre eles acordos. O Senhor está pedindo para vocês viverem uma verdadeira comunhão e unidade. Vocês precisam preservar a visão e o propósito. Andem na mesma visão e no mesmo propósito. Eu agora quero orar com você. Feche seus olhos. Vamos entregar esse momento do devocional. Senhor, eu oro agora por todas as pessoas que um dia perderam, Senhor, a aliança e o compromisso com o Senhor. Senhor, que o Senhor possa, através do Teu Espírito Santo, convencer cada pessoa do seu trabalho, do seu voluntariado, do seu servir na obra do Senhor, do seu servir aos irmãos. Senhor, que o Senhor mostre a essas pessoas, que elas refaçam, Deus, se for preciso, o caminho, que elas voltem, Senhor, ao primeiro amor, e que a partir da aliança e do compromisso que elas fizerem com a obra, com o Senhor e com os amados irmãos, elas possam viver o sobrenatural de Deus, em nome de Jesus. Deus abençoe, shalom, shalom, até amanhã, em nome de Jesus.